Fala, meus queridos, eu estou aqui para revelar prompt para você usar no cloud que vai fazer você economizar mais de R$10 mil com a reforma tributária a partir de 2027. Bom, quem dera se fosse verdade, é mentira. Meu nome é Hugo Justino e eu estou aqui para dar uma aula para você sobre a reforma tributária de uma forma bem simples e eu vou explicar os impactos e as mudanças mais importantes que vão acontecer a partir de 2027. Então acompanha comigo aqui. A reforma tributária ela vai mudar basicamente 5 impostos e vai transformar em 3. Que são eles: o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI, vão se transformar em CBS, IBS e também no imposto seletivo. Isso vai mudar completamente toda a cadeia tributária e toda a cadeia de precificação. Então, todos os valores que você entende hoje, todos os preços que você enxerga hoje vão mudar tanto na parte de compras quanto na parte de vendas. Então, é preciso ficar alerta em relação a isso. Qual que é a nova regra do jogo a partir de 2027? Existe a não cumulatividade. O que isso significa basicamente? Deixa eu apagar aqui. Quando a gente tem no sistema atual, que é a cumulatividade sobre os impostos, quando eu compro o produto, eu adiciono a minha margem, adiciono a carga tributária, depois eu revendo esse produto e depois o fornecedor ou o revendedor vai adicionar a margem dele, vai adicionar mais impostos. Isso vai fazer com que a nossa carga tributária ela vai adicionando mais camadas e vai fazendo com que o nosso preço sobre o consumo aumente bastante. Então, é como se fosse uma camada. Eu comprei aqui, aí adiciono mais impostos, depois adiciono mais impostos, depois adiciono mais impostos. Então, é como se fosse uma pirâmide e isso vai crescendo cada vez mais. Com a não cumulatividade, eu só repasso os valores de forma horizontal sem fazer com que a minha carga tributária ela seja adicionada sobre o meu preço de venda ou sobre o custo que eu tenho daquela mercadoria ou daquele serviço, basicamente. O que muda também, que é muito importante, é a cobrança no destino. Hoje em dia, o grande problema do nosso arcabouço tributário é sobre as guerras fiscais que tem entre os estados. Cada estado tem as suas vantagens e as suas legislações em relação ao ICMS e também aos municípios, que é em relação ao ISS, e todos eles entram em briga para fazer com que os empresários tragam os seus hubs, os seus negócios para dentro do estado, para que fomente ali a arrecadação dos impostos. O exemplo disso é que o Distrito Federal, por exemplo, pode cobrar uma alíquota de 20% de ICMS, ao passo que Goiás pode cobrar uma alíquota de 12% do ICMS a depender do produto, para fazer com que os empresários transfiram suas empresas do Distrito Federal para o estado do Goiás. E aí, o estado do Distrito Federal vai punir os fornecedores e os clientes daquele fornecedor, daquele empresário específico, por comprar fora do próprio estado. Então, começa-se uma guerra, que aí é onde a gente vem ICMS antecipado, ICMS submissão tributária, PIS e COFINS, monofásico ou não, enfim, tem toda uma cadeia que vai ocasionando sobre as guerras fiscais. Então, todos os estados vão fazer com que a arrecadação venha para o seu estado, para que a arrecadação saia sobre o destino. Então, se eu estou vendendo aqui no meu estado, independente para onde for, vai acontecer com que o imposto fique naquele estado. Com a reforma tributária, isso vai mudar, porque a cobrança vai ser no destino. Então, se eu vendo de São Paulo para o Goiás, o imposto vai para o Goiás. Se eu vendo de São Paulo para São Paulo, o imposto fica em São Paulo. Se eu vendo de Goiás para São Paulo, o imposto vai para São Paulo de acordo com a alíquota de São Paulo. Então, a guerra fiscal vai acabar e não vai ter mais incentivo em relação à parte de ferimento de impostos, vantagens tributárias, de trazer uma fábrica ou uma indústria especificamente para um estado especificamente. A não ser a parte de Zona Franca, que isso não vai mudar. A reforma tributária está protegendo essa zona, que é de fato uma zona muito importante para o mercado industrial brasileiro. O que vai mudar também é uma coisa muito importante, que a partir de 2027 é o nosso split payment. Basicamente é a retenção do imposto sobre aquilo que a gente compra. Então, quando eu comprar essa canetinha aqui, por exemplo, eu vou lá na prateleira, tá lá R$100, quando eu vou passar no caixa ele vai custar R$110. Passei na maquininha do cartão, basicamente vai ficar R$100 para a loja e R$10 para o governo. Aqui é o produto, né? E aqui é o governo. Então, esses valores aqui vão ser retidos na hora. Quando o split payment vai funcionar, estiver funcionando. Quando que vai funcionar de fato o split payment? 2027 a gente só tem a parte opcional para quem vende de PJ para PJ. Então, essa opção aqui, essa modalidade aqui, ela é opcional. Por que ela é opcional? A letra aqui é uma maravilha. Por que é opcional? O split payment é um sistema muito robusto, inclusive é um sistema, 300, 500, 1000 vezes mais robusto e mais complexo que o próprio PIX. E o governo ele não tem a capacidade de fazer com que a gente mude
completamente a nossa forma de arrecadar o imposto. Então, o que ele está imputando agora com a reforma tributária? Ela vai fazer com que, de PJ para PJ, eu possa fazer a opção, e ninguém vai ser meio louco de fazer essa opção, até que toda a maturidade tecnológica do split payment esteja maduro para que consiga absorver todo o mercado. Obviamente, o que a gente acha que vai acontecer? Os meios de pagamentos serão os primeiros a serem obrigados, que são as máquinas de cartão, né? Então, tudo que passa no cartão de crédito e de débito vão ser obrigados daqui a uns anos. Depois, tudo que é pago por boleto também vai ser obrigado daqui a uns anos. E depois, tudo que é pago no Pix vai ser obrigado também. Então, a tendência é que até 2033 o split payment esteja funcionando. Mas isso é uma tendência, né? Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois. Vai depender muito da maturidade tecnológica que o SERPRO e a Receita Federal estão imputando dentro do split payment. A gente está exatamente nesse período aqui de 2026, tá? Que é a fase teste da Receita Federal, que é a fase teste dos impostos. Então, aqui dentro das nossas notas fiscais, eu sou obrigado a fazer a informação do CBS e também do IBS, né? Quem não fizer essa opção dentro das notas fiscais serão obrigados a recolher. Então, quem estiver fazendo essa indicação, essa informação dentro do imposto, lá eu boto o código específico do CBS ou o código específico também da CBS, especificamente. Quem não estiver cumprindo com essa obrigação acessória será obrigado a recolher nessas alíquotas aqui de 0,9% e 0,1% o CBS e também o IBS. Porém, todos os RPs de emissão de nota fiscal já estão preparados e hoje quase que 100% das empresas já estão cumprindo com essa obrigação acessória. Quando vier 2027, que é já daqui a alguns meses, a gente começa de fato a transição, como eu mencionei lá atrás, dos impostos. Então, o que vai entrar em vigor aqui em 2027? A gente vai tirar aqui o PIS e o COFINS. Então, hoje a gente paga PIS e COFINS, independente do seu tipo de tributação, tá? Então, se você está dentro do Simples Nacional, ou se você está no lucro presumido, ou se você está no lucro real, você paga o PIS e COFINS. A diferença é que dentro do Simples Nacional, você paga tudo dentro do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, lá vai ter o desmembramento lá de vários impostos. A partir de 2027, a gente troca 2 impostos por o que é o CBS. O CBS, então, entra em vigor a partir de 2027. Ainda não sabemos a alíquota, tá? Então, a alíquota está indefinida, tá? Até o momento desse vídeo, que é no dia 22 de julho de 2027. A gente ainda não sabe as alíquotas, mas a tendência é que agora em agosto ou setembro isso seja divulgado para que a gente consiga mensurar os nossos impactos financeiros de fato com a CBS. Um ponto muito importante aqui dentro de 2027 é que existe a mudança da opção do Simples Nacional. O que é essa mudança aqui? Dentro do Simples Nacional, como a gente conhece hoje, deixa eu apagar aqui esses rabiscos aqui e voltar aqui para o Simples Nacional. Tudo que a gente conhece hoje vai mudar um pouco, né? O Simples Nacional ele nunca foi tão simples e agora ele vai começar a ser um simples mais complexo. Então, do Simples Nacional, ele vai ser desmembrado em 2 tipos: o regime regular e o regime híbrido. E o que é o regime regular e o regime híbrido? Dentro do regime regular, eu continuo pagando o meu DAS normalmente, com todos os impostos dentro, inclusive a CBS. E no regime híbrido, eu vou pagar 2 guias. Ou 3, né, quando o IBS já estiver funcionando. Então, eu tenho um DAS aqui, que não vai ter o CBS, e eu vou ter a guia aqui do CBS para pagar. Então, eu tenho uma apuração do CBS por fora. Eu vou tratar disso aqui um pouco mais na frente, mas isso aqui é uma mudança muito importante, que a gente tem uma lacuna de tempo aqui de setembro, do dia 1º de setembro ao dia 30 de setembro, para fazer essa opção. E eu vou explicar um pouco mais na frente lá para vocês, tá bom? Não pode ficar tranquilo, que é só para dar um briefing sobre essa mudança que é super importante também. O que vai acontecer em 2028? Em 2029, na verdade, a mudança de 2029 até 32 começa a fazer para o IBS, de uma forma proporcional, o que vai ficar um caos. Ao passo que o CBS tira o PIS e COFINS e entra a CBS, a gente vai ter uma proporcionalidade, como se fosse um equilíbrio aqui, uma balança, tá? Que vai tender para um lado ou para o outro, né? Em um momento, até ficar equalizado. Então, aqui eu vou ter o ISS em 90%,
e depois o IBS em 10%. Aqui 10%. Ou seja, se minha guia era R$1.000 de ISS, desses R$1.000 aqui, eu vou tirar 90% e pago e destino para o CBS, que vai ficar R$900, e os outros 10%, que aí vai ter que fazer a parte de cumulatividade e não cumulatividade, eu destino para o IBS e assim consecutivamente. Isso para mudar tanto para o ISS quanto para o ICMS também na mesma proporção. Então, a gente vai crescendo de 10, 20, 30, 40, 90, 100 e diminuindo do outro lado. Então, aí o ISS começa a ser menor lá na frente para o IBS ser um pouco maior lá na frente. Então, de 2029 até 2033, a gente vai fazendo uma desproporcionalidade. A gente vai aumentando o CBS, o IBS e diminuindo o PIS. A gente vai aumentando o IBS e diminuindo o ICMS e também o ISS. Então, essa transição aqui está prevista de 2029 até 2032, beleza? Que é a última etapa da substituição do IBS da substituição do ICMS e do ISS pelo IBS. E em 2033 será extinto todos os outros impostos que a gente está falando aqui de ICMS e ISS. E também o PIS e COFINS, que já vai ser extinto aqui agora em 2027. O que é importante ressaltar, que eu acho que eu não comentei lá atrás, é que essa reforma tributária aqui, ela está tratando especificamente os impostos sobre o consumo, tá? Como eu mencionei. A gente está falando ali do... Vou desmembrar aqui de novo para vocês, vou trazer aqui para vocês, na verdade. A gente está tratando aqui de PIS, COFINS, IPI, ICMS e também o ISS. Todos esses impostos aqui são os impostos sobre consumo. Eles são, teoricamente, de acordo com as especificações que o empresário sabe fazer, eles fazem com que a nossa cadeia, nossa carga tributária de... como é que eu posso dizer aqui? A nossa cadeia de consumo, né? A cada passo que... A cada momento em que o produto muda de uma cadeia de consumo para outra, isso faz com que o nosso imposto aumente, porque aí o empresário A adiciona os impostos dele aqui e passa para o empresário B, que aí ele pega aquela carguinha que já é um pouco alta, adiciona lá para ele, e depois o empresário C faz a mesma coisa, e isso vai ter um efeito cascata sobre a cumulatividade, como eu expliquei lá na frente. Então, essa reforma tributária especificamente está mexendo só sobre os impostos sobre o consumo. INSS patronal não vai ser mexido, IRPJ e a CSLL não vai mexer, tá? Todos esses impostos aqui se manterão do jeito que estão, porque aqui são impostos sobre o lucro, beleza? E ali também é o INSS sobre o imposto sobre a folha de pagamento. Vamos dar continuidade aqui sobre o prazo. E aqui eu esqueci. O que vai mudar, de fato, com a reforma tributária? A gente perde ali alguns incentivos de ICMS, algumas regras de IBS, de ISS, algumas questões de PIS e COFINS monofásico, ICMS submissão tributária, ICMS antecipado, enfim. Todas aqueles penduricários que a gente tinha vai acabar. Para alguns setores, a carga tributária ela vai ter um aumento significativo, principalmente os setores ali de bem-estar e beleza, área de medicamento, área de autopeças, produtos que basicamente têm o PIS e COFINS monofásico, perderão completamente a partir de 2027 esse incentivo, que ele já pagaria ali na indústria, ele não paga pelo restante da cadeia. Então, a carga tributária para essas empresas especificamente vai aumentar. Só que vai aumentar para todo mundo? Não. Alguns setores a gente vai ter alíquota zero, alguns setores a gente vai ter redução de 60%, alguns setores vão ter redução de 30%, e alguns setores ou produtos terão regras específicas, tá? Como o setor de combustíveis, setor financeiro, plano de saúde, imóveis, cooperativos e também o próprio Simples Nacional, vai ter uma regra específica. Alíquota zero, o que seriam os produtos de alíquota zero? A gente está ali falando sobre os produtos da cesta básica. Todos os produtos que estão perto da cesta básica, que é aqueles produtos que são essenciais para a sobrevivência do ser humano, eles terão alíquota zero. Entrou também, salvo engano, absorvente, alguns itens femininos, alguns itens de medicamento, isso é muito importante, então a reforma tributária também trouxe algumas vantagens tributárias para alguns setores e alguns produtos especificamente. Aí, obviamente, quando a gente fala de redução de 60% ou 30%,
Aqui teve um lobby muito forte de alguns ramos específicos, então contabilidade, por exemplo, tem uma redução de 30%. Então, serviços profissionais que são regulamentados, contabilidade, advocacia, arquitetura, engenharia, medicina e assim vai. A área de saúde, especificamente, teve uma redução de 60%, a área de educação, transporte público coletivo, a área de produção artística, que utilizava antigamente o PES, tá? Então, eles perderam o PES a partir do ano passado e agora conseguem uma redução de 60% dentro da reforma tributária. Então, a área artística ali, a área de cultural também, e também os insumos agropecuários têm uma redução específica de 60%, basicamente. Isso vai determinar, aliás, o que vai determinar essas regras para a gente poder utilizar ou não, vai variar ali de... uma redução de academia, uma redução que é interessante também é o setor de academias, tá? Que a gente não tá mencionado aqui, que eu esqueci de mencionar. Então, o setor de academias também vai ter uma redução de 30%. Para eu poder utilizar essa regra específica da redução, eu tenho que seguir o que de fato a legislação diz sobre a reforma tributária. Então, eu vou ter que dar uma analisada nas minhas atividades, tá? Que ali são os meus quinais. Deixa eu anotar aqui. Então, eu tenho que analisar aqui os meus quinais. Eu tenho que usar meu quadro societário, meu objeto social. Então, eu tenho um prazo específico para que, quando a reforma tributária começar, e de fato em 2027, eu tenho que ter tudo isso aqui validado de acordo com a Lei Complementar 214, salvo engano, que lá está mencionando quais são os setores e o que precisa ser feito ou o que precisa ter na empresa para que a gente consiga utilizar esses benefícios de redução, tanto de 30%, 60%, ou regras próprias, ou até mesmo alíquota zero. Então, vai depender muito da organização de todas essas partes aqui. KNAI, parte societária, objeto social também é muito importante analisar. Vamos lá. Eu falei sobre o brief inicial, sobre o Simples Nacional. Eu vou dar um foco, principalmente nesse ponto, porque está em alta, tá? Eu tenho falado muito sobre isso aqui e vou ressaltar, porque a gente está num prazo muito curto de tempo. E isso aqui pode mudar completamente o teu negócio. Para alguns negócios vão mudar, para outros negócios não vai mudar. Que é a opção do Simples Nacional. Como eu falei, o Simples Nacional ele muda de sistemática e sai de um regime regular e cria-se o regime regular e também o regime híbrido. Vou explicar aqui para vocês. O que é o Simples Regular que a gente está falando aqui? Nem sei se esse de fato... Eita! Nem sei se de fato esse seria o nome que eles estão definindo ali na legislação. Mas basicamente continua como é hoje, tá? Então a gente tem aqui o único DAS, sem destacar o CBS e o IBS por fora, tá bom? Então, como eu falei lá atrás, naquele desenho, eu tenho uma guia aqui do DAS e lá vão ter todos os impostos para eu poder pagar o meu Simples Nacional numa única guia. Então, mantém a simplicidade do jeito que está hoje, não gera crédito, tá? De IBS e de CBS para os meus clientes. Isso é muito importante, então esse aqui vou botar até uma asterisco aqui especificamente para a gente poder falar sobre isso. E é melhor especificamente para quem vende para a pessoa física, consumidor final. Existe um parênteses aqui muito importante, que é importante a gente avaliar, que também serve para as empresas do B2B, tá bom? Eu vou explicar com mais calma lá na frente. Hugo, qual que é a diferença do Simples Regular para o Simples Híbrido? Como eu falei lá atrás, eu vou continuar aqui com a minha guia do DAS e eu vou ter aqui mais duas guias. Vou falar uma guia, porque ano que vem que é o CBS, tá? Então aqui eu tenho a guia do CBS. E aqui eu tenho a guia do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Eu vou ter aqui ISS, eu vou ter IRPJ, CCLL, o CPP e o ICMS. E aqui, que seria o PIS e COFINS, eu vou pagar a CBS, beleza? Qual que é a diferença? A diferença é que eu pago duas guias. A partir do momento que eu estou no Simples Nacional Híbrido, eu gero crédito e tomo crédito de quem eu compro. Ou seja, fica mais competitivo se eu vendo para as outras empresas do B2B, né? Se eu vendo para outras PJs que não são pessoas físicas, né, obviamente, isso me traz uma vantagem competitiva. Em contrapartida, aumenta a nossa complexidade. Hugo, o que isso quer dizer? A gente vai precisar fazer uma conta bem basiquinha aqui para vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui para vocês. Como que eu vou tomar essa decisão, na verdade? Ou o que de fato isso impacta? A gente está falando aqui sobre B2B, B2C, que é vender para pessoa física e vender para pessoa jurídica, basicamente. Eu preciso avaliar só se eu vendo para pessoa jurídica ou para pessoa física? Não. A gente tem que fazer uma conta, como se fosse uma curva ABC. Eu vou fazer aqui vou botar só meu slide aqui, só o slide. Vou fazer aqui uma conta basiquinha, tá? Então, vamos supor que eu faturo R$100 mil, tá?
e eu venda para pessoa jurídica, tá bom? O que eu preciso fazer para saber se eu fico no regime regular ou no regime híbrido? É uma incógnita. Você vai avaliar quem são seus clientes. Então, você vai ter que olhar CNPJ por CNPJ, avaliar quem está no Simples e quem não está no Simples, tá? Vou botar um não aqui, Simples Nacional. Tem como eu saber se quem não está no Simples está no lucro real ou no lucro presumido? Não faz diferença, tá? Então, o importante é saber se você está no Simples ou não. E dessa galera que está no Simples aqui, quantos por cento deixa de receita? E dessa galera que não está no Simples, quantos por cento deixa de receita? Então, vamos fazer uma conta aqui, uma simulação. Eu vendo para a pessoa, aqui é B2B, tá? 100% B2B. Eu vendo para a pessoa jurídica, em regra, o que se diz todo mundo é que é mais vantajoso eu estar no regime híbrido. Só que, se eu vendo só para B2B e os meus clientes, 90% são empresas do Simples Nacional, e eles me deixam 90% da minha receita, então faz sentido eu estar no regime regular, porque eles não vão precisar de crédito. Se for ao contrário, então se for ao contrário, eu tenho aqui só 10% de empresas no Simples e 90% de empresas no lucro presumido ou lucro real. E eles me deixam na proporcionalidade aqui R$90 mil de receita, então é importante que eu esteja no híbrido, porque eles vão precisar de crédito. Isso vai fazer com que a minha competitividade aumente e aí eu trago uma vantagem tributária para o nosso cliente. Vou fazer uma outra conta inversa também. Eu tenho 40% das minhas empresas, 60% das minhas empresas... Deixa eu coisar aqui. Eu tenho 60% das minhas empresas no Simples Nacional e 40% não são do Simples. Só que desses 60%, eles me deixam somente 30% de receita. Vou botar aqui o R de receita. E as empresas do Simples me deixam 70% de receita. Nesse caso aqui, é muito mais vantajoso eu estar no regime híbrido, mesmo que a minha parcela do Simples Nacional seja maior, em quantidade. Mas a gente tem que avaliar, de fato, que é a receita, o faturamento. Então, se os meus clientes que são do Simples me deixam pouco dinheiro me pagam pouco dinheiro, né, aqui é menor, não faz sentido eu estar no regime regular. Se eles me pagam muito mais dinheiro quem está fora do Simples, faz sentido eu estar no regime híbrido. Aí, se for ao contrário, é a mesma coisa. Se 60% das minhas empresas que são do Simples deixam na minha conta 80% da minha receita, então aqui é mais vantajoso estar no regime regular. Beleza? Então, o que vai definir é 1, quantidade e 2, porcentagem de receita. Essa conta você vai ter que avaliar. Hugo, eu tenho 1.000 clientes todos os meses aqui. 10 mil clientes, 5 mil clientes, 3 mil clientes. Você vai ter que contratar uma plataforma, porque isso aqui não dá para fazer manual, não. Isso aqui é um pouco mais complexo. Que aí já tem um gancho já especificamente para a gente poder ajudar vocês aqui enquanto empresários e enquanto contadores. Deixa eu voltar aqui para minha carinha aqui. O que é importante ressaltar também aqui dentro da questão do Simples Nacional, da parte híbrida, desse desmembramento do Simples Nacional que vai ocorrer agora em 2026. Eu vou para o regime regular ou eu vou para o regime híbrido. A janela, que era antigamente janeiro de cada ano, ele passa a ser setembro de 2026. Ou seja, eu tenho do dia 1 ao dia 30 para fazer a opção se eu vou ficar dentro do Simples Nacional, no regime híbrido ou no regime regular. Então, eu tenho uma janela de segurança para que, se eu escolher ir para o híbrido, eu posso retornar. Se eu escolhi ficar no híbrido e eu verifiquei as alíquotas, saiu, tudo mais, consegui fazer as contas, eu posso retornar para o regime regular até o dia 30/11. Fiz a opção errada, poxa, não passei o prazo ali, o contador não falou e tudo mais. O que acontece? Que antigamente a gente tinha a opção do Simples Nacional uma vez por ano, vai continuar, só que a opção do regime híbrido ou regular, ele vai ser a cada 6 meses. Então, eu tenho uma chance de recuperar recuperar não, né? De diminuir o meu débito tributário no segundo semestre de 2027. Então, vai haver também uma outra janela a cada ano, né, no meio do ano, para eu escolher entre o regime regular ou o regime híbrido, tá? Então, isso aqui é muito importante. Hugo, o que isso influencia de fato no meu negócio? Como eu falei aqui atrás, deixa eu voltar aqui, cadê? Como eu falei aqui atrás, no regime regular, deixa eu apagar aqui, o regime regular e o regime híbrido. O regime híbrido, eu aumento a competitividade,
ao passo que eu também aumento a minha complexidade. No regime regular, eu mantenho a minha simplicidade, ao passo que a parte burocrática é menor, tá? Então, aqui possivelmente eu tenho um aumento do meu custo tributário, que é importante você fazer toda a sua reprecificação, tá? Então, você precisa precificar os produtos. Precificar os produtos. Você precisa aprender a estudar, você precisa estudar e aprender e aplicar a precificação. Então, aumenta o seu custo tributário, mas você vai repassar isso para o seu cliente, tá? No final das contas. É assim que a regra deve funcionar. Senão você vai perder margem, você vai ter um aumento de complexidade, vai pagar mais sobre a burocracia e ainda assim não vai trazer uma vantagem competitiva para você. Para o seu cliente vai ter até que sim, mas para você vai ser um pouco mais complexo. Vamos falar aqui sobre os mitos que tem sobre a reforma tributária, tá? Pergunta, todo mundo vai pagar mais impostos com a reforma tributária? Bom, a intenção da reforma tributária é trazer um pouco mais de neutralidade sobre a carga total, né? Há setores que vão pagar mais impostos, há setores que vão pagar menos impostos. O que é importante a gente, né, como empresário e a gente como contribuinte, fiscalizar. A gente tem que ficar de olho, tá? Ficar de olho no preço da galera. Então, eu tenho que ficar de olho no que de fato vai acontecer no mercado. Ao passo de que eu, como empresário, tá, eu tenho que ficar de olho também no meu negócio. Eu preciso reprecificar, eu preciso repassar o preço. A reforma tributária ela traz aqui uma mudança muito significativa que é o que é por dentro e o que é por fora, tá? Dentro do regime de hoje, a gente paga os impostos tudo por dentro. Então, você não sabe quanto que você pagou nesse celular que você está assistindo, nesse computador, você não sabe os impostos. Quando vier a reforma tributária, os impostos sobre o consumo você vai saber o quanto você está pagando de CBS e o quanto você está pagando de IBS. Então, é importante você entender que, como contribuinte, essa conta vai chegar para você, tá bom? Então, é importante que a gente comece a se preparar também para possíveis impactos. Uma outra pergunta interessante é: só as empresas grandes serão impactadas com a reforma tributária? Isso é um mito, né? A verdade é que toda empresa vai ser afetada com a reforma tributária. Não só as empresas, como eu mencionei, mas os contribuintes também. Muito mais os pequenos e médios negócios, tá? Empresas de médio porte e de pequeno porte deverão ser impactadas enormemente. Por quê? O nível de governança vai aumentar de forma obrigatória. Outro mito que existe bastante é sobre o regime tributário. O Simples Nacional vai acabar? Não. Ele vai continuar existindo, porém, ele vai ter nível a mais de complexidade dentro do próprio Simples. Pode fazer com que algumas empresas ganhem mais dinheiro e pode fazer com que outras empresas mantenham a carga tributária atualmente. Outro mito também que é muito interessante é a mudança da reforma tributária, que aí é como todo brasileiro gosta de fazer, que é a mudança da reforma tributária vai acontecer só em 2033? Não. Como eu já venho falando aqui várias e várias vezes, a fase teste ela já começou agora, tá, em 2026, e a decisão mais importante que a gente vai enfrentar na primeira fase da reforma tributária é a opção do regime regular ou do regime híbrido do Simples Nacional, então, que é agora em setembro de 2026. Então, não. É um mito que, de fato, a verdade é um mito que a reforma tributária vai começar, de fato, só em 2027, só em 2033, mas, na verdade, ela já começou agora em 2026, com a parte de fase teste, agora com a parte da gente fazer a opção do Simples Nacional de forma regular ou de forma híbrida, vai depender de cada negócio, e a partir de 2027 a gente começa a transição não, né? PIS e COFINS se torna extinto e entra em vigor o CBS. Hugo, eu tenho as alíquotas? Que aí não é nem um mito, é uma pergunta. A gente sabe das alíquotas hoje, de como é que está funcionando? Não. A gente está indo no dia 22 de julho de 2026, desculpa, e a gente ainda não sabe das alíquotas. Os comitês do IBS e do CBS já foram constituídos, porém, ao passo de tartaruga, as informações serão divulgadas e serão decididas, porque é, de fato, uma parte muito complexa. Então, a gente está só trabalhando com criação de cenários e criação de simulações para poder preparar o nosso cliente. É importante ressaltar que a parte da reforma tributária não vai mexer só com burocracia, tá? Que aí é uma pergunta que eu devo fazer agora. Eita. O que eu devo fazer agora? Vou mexer só com burocracia? Não. A parte da reforma tributária, ela vai mexer diretamente dentro da gestão do negócio aqui do nosso cliente. Eu estou tentando trazer aqui nível de consciência para vocês, para que
a gente consiga elevar o nível de gestão do negócio de vocês. A gente precisa sair do ponto A e ir lá para o ponto Z, tá? De uma forma rápida e segura. Então, um empresário que sonega, que compra sem nota, que não emite nota fiscal, que não tem noção dos seus indicadores, principalmente na parte financeira, que aí eu vou falar aqui de PMP e PMR, que inclusive pode ser uma outra aula para vocês, que é o impacto financeiro, é o impacto da reforma tributária dentro da parte financeira, vai mexer com toda a minha estrutura de capital de giro, tá? Necessidade de capital de giro, tá bom? Necessidade de caixa. Isso também vai aumentar a minha necessidade. Só que para isso a gente precisa fazer conta. Para isso a gente precisa entender e trazer para próximo a contabilidade, ouvir o contador de vocês, que é esse que está aqui do outro lado falando para vocês, e criando mais e mais conteúdos para elevar o nível de consciência de vocês. A reforma tributária ela não vai mexer somente na parte de contabilidade, como eu falei, né? Só na burocracia. A gente também vai sofrer enquanto empresário. Eu, como empresário, já estou me preparando para que isso seja um impacto menor ainda. Avaliar se o Simples Nacional é mais vantajoso, avaliar minha carteira de clientes, avaliar minha carteira de fornecedores, avaliar se os meus clientes necessitarão de crédito, quantos por cento dos meus clientes são do Simples, quantos por cento não são, quantos por cento de receita ele deixa no meu financeiro, quantos por cento dos meus fornecedores são do Simples, o que eu vou fazer com eles, se eles vão aumentar o custo, se eles não vão aumentar o custo, se eles vão repassar. Eu preciso também me preparar para as mudanças que haverão nos contratos a partir de 2027. Então, é um trabalho que é muito mais sobre gestão do que sobre burocracia. É também a parte de burocracia, que aí é o nosso lado aqui de entender e trazer a melhor solução para vocês. E agora, que fica aí para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma informação sobre a reforma tributária e queira falar com a gente, a nossa equipe já está preparada. A gente tem um comitê. Tente novamente. Tá apertando alguma coisa aí. Apertou aqui. A Siri está querendo falar alguma coisa. Então, a gente tem um comitê específico da reforma tributária que a gente criou dentro da JRX. Os nossos clientes já estão contratando os nossos diagnósticos para se preparar. Você precisa contratar a nossa consultoria para que a gente consiga preparar o teu negócio para o impacto da reforma tributária. É importante salientar que a reforma tributária vai aumentar o nosso custo tributário. Para que eu consiga me organizar financeiramente, eu preciso saber quanto que isso vai aumentar e se vai ter um aumento de 14%, se eu me preparar e melhorar minha cadeia de consumo, minha cadeia de fornecedores, repassar os meus custos para os meus clientes, esse aumento de 14% ele fica em 4%. Ou ele fica em 0%. Ou, inclusive, eu tenho mais crédito, porque eu estou queimando caixa. Então, eu posso estar negativo aqui e conseguir crédito e mais dinheiro com a reforma tributária. Eu, como gestor de negócio, tá? Então, é importante vocês salientarem para essa visão aqui de gestão, não mais só sobre burocracia. A reforma tributária, como eu falei, não está tratando só de burocracia, também está tratando sobre a parte de gestão de todos os negócios, tanto pequenos, médios e grandes negócios do Brasil. Então, ficamos por aqui com a aula de hoje. A reforma tributária ela está aí, já é uma realidade, e você tem que ficar alerta, e eu estou aqui preparado. A gente, né, a JRX está aqui preparada para trazer essa solução para vocês. Um grande beijo, forte abraço e até mais.